Se você é concurseiro ou vestibulando e o seu conteúdo programático traz raciocínio lógico-matemático, lógica matemática, esse vídeo é para você. Nele eu vou falar sobre equivalências da condicional. Antes de mais nada, você precisa saber o que são proposições equivalentes. Dizemos que duas proposições compostas, elas são equivalentes se, independente dos valores lógicos das suas proposições simples, elas tiverem os mesmos valores lógicos finais. O que quer dizer isso? Eu estou afirmando, por exemplo, uma das equivalências do se então é essa daqui, a chamada contrapositiva. Uma frase que tem escrito se P então que, ela sempre vai ter o mesmo valor lógico da frase escrita negando ao contrário, se não que então não P. Exemplo, se corro, então caio, não cabe a mim analisar se correu ou se caiu. A frase como um todo, se corro, então caio, ela é equivalente a se não caio, então não corro, ainda que correr ou cair sejam verdadeiros ou falsos, não me interessa. A proposição como um todo, se P, então que, é equivalente a se não que, então não P, simbolicamente seria isso aqui. Essa equivalência muito concurseiro conhece, né? É a chamada contrapositiva que a gente fala nega voltando. Um se então pode ser trocado por outro se então, desde que você escreva o se então ao contrário, negando as duas proposições simples. Uma outra equivalência que a gente tem com a condicional é a equivalência que troca um se então pelo ou. Essa não é todo mundo que conhece. Se P então que pode ser substituído é equivalente a não P ou que. Nega o primeiro e bota o conectivo ou e conserva o segundo. A justificativa disso eu vou fazer na sequência, com tabelas verdades. Se você está com pressa de ver isso aplicado, no final do vídeo a gente vai ver as frases tais quais elas caem em concursos públicos. Vamos para a explicação. Então vamos lá. Partindo das tabelas verdades, eu vou justificar que as equivalências que eu afirmei realmente elas são válidas. Para isso eu vou partir do pressuposto que você conhece as regras básicas, as tabelas verdades do conectivo ou da disjunção e a tabela verdade da condicional, do se então. A disjunção que une, na verdade, duas proposições simples pelo conectivo ou ela só vai ser falsa se ambas as afirmativas, forem falsas. O que a gente vai ter, na verdade, é o resto é tudo verdadeiro, só é falso se ambos forem falsos. Eu vou partir do pressuposto que você saiba isso. A condicional, ela só vai ser falsa se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Basicamente, quando a gente está trabalhando com as tabelas verdades, a gente grava as regras primárias, as principais. No ou, só é falso se ambos forem falsos. No se então, só é falso se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Partindo do pressuposto que você saiba isso, eu vou explicar para você que as equivalências que eu coloquei, elas realmente são verdadeiras. Primeiramente, eu vou tomar os mesmos valores lógicos que estão aqui, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. E eu vou fazer todo o trabalho com a tabela verdade. E a ideia é que aqui no final saiam os mesmos valores lógicos daqui. E sairão. Observe, eu tenho aqui não que, eu vou negar a proposição que. Nega o que? Vou botar aqui falso, verdadeiro, invertendo toda a proposição que. E agora eu vou negar a proposição P. Então eu tenho verdadeiro, verdadeiro, aqui eu vou escrever falso, 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 eu vou escrever verdadeiro, verdadeiro. Eu botei o que primeiro e o P depois, exatamente porque na contrapositiva a gente nega voltando, Então, se P, então que, se não que, então não P. A gente nega ao contrário. Então, peguei isso aqui, neguei, peguei o P, neguei. E agora eu vou fazer a análise do que eu acabei de preencher aqui por uma condicional. A regra da condicional me diz que só vai ser falso se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Que é exatamente o que acontece aqui. O primeiro é verdadeiro, o segundo é falso. Logo, isso aqui é falso. O resto tudo vai ser verdadeiro. Então, qual é a conclusão que eu estou chegando? Que eu estou partindo de P e Q, proposições simples, com esses valores lógicos.
Na condicional básica, se então, eu acho isso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Quando eu trabalho com a contrapositiva, eu parto dos mesmos valores lógicos aqui e no final eu acho a mesma coisa. Por isso a gente afirma que essas proposições são equivalentes. Nega voltando na prática. E aqui é uma outra equivalência que existe com se então, não é todo mundo que conhece, cai também em concurso, mas não com tanta intensidade como a contrapositiva, que é você fazer uma equivalência do se então com o ou, que na prática a gente fala, nega o primeiro e bota o ou. Então o que eu vou fazer é, eu vou negar o P, eu vou trocar o valor lógico do P, vai ficar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, e vou manter o valor lógico da proposição Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí munido dessas informações pelo conectivo ou, que tem esse símbolo P ou Q, pelo conectivo ou, eu sei que só vai ser falso se ambos forem falsos. Aí quando eu olho aqui, eu vejo falso, falso e afirmo que esse ou vai dar falso. O resto tudo é verdadeiro. Aí mais uma vez, o que está acontecendo? Partindo dos mesmos valores lógicos, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso, da tabela da condicional, eu obtive isso no se então. Acontece que eu obtive a mesma coisa, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, no não P ou Q. Portanto, sim, isso também é uma equivalência. O que eu quero é que vocês memorizem a contrapositiva e essa daqui, que a gente nega o primeiro e conecta com o conectivo ou. E vocês vão ver isso agora nos exemplos, como é que isso aí aparece nas provas. Agora sim, vamos lá, galerinha, para os exemplos, né? Então, acabamos de ver isso aqui. Se P, então, Q equivale a não Q, então não P, a contrapositiva. Se P, então, Q equivale a nega o primeiro e bota o conectivo ou. Então, o que temos aqui? Um problema do CFO, Seleção de Formação de Oficiais, né? Curso de Formação de Oficial na Bahia, banca examinadora foi a Consultec. A pergunta era, após interrogar o suspeito de um delito, o entrevistador concluiu que, aí vem nossa frase condicional, se o suspeito mentiu, então ele é culpado. Sendo verdadeira essa conclusão, que também é verdade. As alternativas, elas estão aqui, a princípio eu vou ignorar essas alternativas, e o que eu vou fazer é escrever as minhas condicionais com as suas respectivas equivalências. Primeiro a contrapositiva, se o suspeito não é culpado, então ele não mentiu, nega voltando, se não é culpado, então não mentiu, está aqui, mas também a resposta poderia ser, o suspeito não mentiu, nega o primeiro, ou ele é culpado. Então, uma dessas respostas a gente deve achar, e essa resposta ela está aqui. Se o suspeito não é culpado, então ele não mentiu, portanto, resposta letra D. Nesse caso, a situação mais usual, que é a situação de usar contrapositiva. A questão envolve nossa condicional, é do TRT2, o cargo de técnico, banca examinadora, Fundação Carlos Chagas. Se o veículo ultrapassar os 50 km por hora, então seu motorista será multado. Essa é a nossa frase, pergunta clássica, qual é a equivalente a essa frase? As alternativas, elas estão aqui. Quando a gente faz a análise olhando o que a gente aprendeu em teoria, eu posso escrever se o motorista não foi multado ou não será multado, é porque ele não ultrapassou. Se o motorista não foi multado, então o veículo não ultrapassou. Eu escrevo a condicional ao contrário, né? Nego e nego. Se não foi multado, então não ultrapassou. A resposta pode ser essa, mas também a resposta pode ser nega a primeira parte e bota o conectivo ou. O veículo não ultrapassou os 50 km por hora ou mantém a segunda parte. Seu motorista foi multado. Nesse caso aqui tem a situação de concordância verbal, né? Ultrapassou foi um mero detalhe. No gabarito, eu tenho aqui na letra C. O veículo não ultrapassa os 50 km por hora, nega a primeira parte, ou conserva a segunda. O seu motorista é multado. Nossa próxima questão, seguindo, concurso para médico, Prefeitura de Pitangueira, São Paulo, banca Consulplan. Afirmar que, se hoje é quinta-feira, então meu time do coração ganhará de goleada, equivale a mais um se então. As alternativas estão postas,
Eu vou responder pela contrapositiva, nega voltando. Se meu time de coração não ganhará de goleada, então hoje não é quinta-feira. Nega voltando. Essa é pela contrapositiva, mas também pode ser usando o conectivo ou. Hoje não é quinta-feira, nega o antecedente e bota o conectivo ou. Ou meu time de coração ganhará de goleada. No caso dessa questão, a opção usada para gabarito foi essa segunda. A gente vê aqui na letra B. Hoje não é quinta-feira, ou meu time de coração ganhará de goleada. Nega o antecedente, bota o ou, mantém o consequente. Essa é a nossa terceira questão. Para a quarta questão, eu vou dar um spoiler para o próximo vídeo. O que temos aqui é vestibular da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, banca examinadora com SUTEC, uma proposição equivalente a: se alimento e vacina as crianças, então reduz a mortalidade infantil. Qual é o spoiler? Eu tenho no antecedente do meu sim, então, uma proposição que é composta, alimento e vacino. Então, eu teria aqui um P e Q implicando num R, algo do tipo. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse I aqui, porque nas duas situações que a gente tem de equivalência, a gente vai acabar tendo que negar o antecedente, né? Então, as alternativas propostas são essas, as respostas possíveis seriam: pela contrapositiva, eu nego a segunda parte, né, o consequente, se não reduz a mortalidade infantil, aqui está escrito, então, não alimento, aí para negar esse I, eu tenho que botar um ou, é o próximo vídeo. Ou não vacino as crianças, nego voltando. Se não reduz a mortalidade infantil, então não alimento, troca o i pelo ou não vacino as crianças. A resposta pode ser essa, e a resposta pode ser essa daqui. Vai ficar estranho com alguns ous, eu teria não alimento ou não vacino as crianças. Para negar esse, eu tenho que botar não, e trocar pelo não alimento ou não vacino as crianças, e para usar essa equivalência, eu tenho que botar um outro ou reduz a mortalidade infantil. Então, tá aí. Os 4 exemplos, espero que vocês tenham entendido. Próximo vídeo eu vou falar exatamente sobre essa equivalência do i com a negação do ou. Grande abraço.